Olá, esse aqui é mais um vídeo novo no canal e eu vou mostrar hoje o que eu tô falando há tanto tempo que eu vou mostrar, que é o Jogo da Vida, ou Game of Life, do Conway, John Conway. Game of Life. E o que faz esse Game of Life, afinal? Ele faz isso, 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 esse... Essas figuras são chamadas as vidas do nosso Game of Life, do nosso jogo da vida. Mas por que elas são chamadas de vida? Bem, a ideia é que, na realidade, quando você está utilizando esse código, você tem esses padrões e alguns deles, e são diversos, infinitos, eu até diria, eles são vivos, no sentido de que eles continuam sendo gerados, continuam interagindo eternamente enquanto o código continuar gerando. Agora, uma grande questão do jogo da vida é que, como ele é um Cellular Automata, para quem viu o primeiro vídeo de código aqui do canal, vocês viram lá o Cellular Automata em uma dimensão, que ele é só uma linha, e essa linha vai mudando. Depois você faz ela verticalmente, mostrar a evolução dela no tempo, mas é só uma linhazinha mudando, né? Aqui não, aqui ele está em duas dimensões. Então, se eu tenho na minha matriz, que eu vou utilizar ali, aí eu tenho uma matriz, e essa matriz ela tem os elementos. E desses elementos eu tenho células, né? E essa célula, digamos que eu seja uma célula. Eu vou ter uma regra específica que lá no do unidimensional, eu diria que o meu à direita e o meu à esquerda, se eles têm determinadas configurações, o meu estado futuro vai ser algum outro. E existe uma regra que diz isso. Aqui também é o mesmo caso. Só que fazendo isso em duas dimensões. Nesse caso, eu vou considerar não só o da direita e da esquerda, mas o de baixo, o de cima e das diagonais. Ok? Então, se eu sou uma célula, o meu estado futuro, no instante de tempo futuro, vai depender dos meus vizinhos imediatos, da diagonal e das laterais. Certo? Mas o que acontece? Lá no Cellular Automata normal, que eu estava tratando no meu primeiro vídeo, eu jogo um número que vai ser convertido num binário e ele vai me dar uma regra. Aqui, a regra do jogo da vida é um pouquinho diferente. Ela tem um padrão fixo, embora você possa usar a regra que você quiser e tentar outros padrões. Mas a regra do jogo da vida é que se eu sou uma célula viva, e ali uma viva significa 0 ou 1 nos estados, eu tenho que, se eu sou uma célula de número 1, né, eu sou vivo, se eu tenho 2 ou 3 vizinhos imediatos também vivos, o meu estado futuro é estar vivo. Se eu sou uma célula morta, ou seja, sou zero, significa que no meu estado futuro, eu só vou estar vivo, eu só vou mudar de estado para um estado vivo, se eu tiver pelo menos 3 vizinhos ao meu redor vivos. Qualquer outro caso, você vai virar uma célula morta. E essa é a regra. Isso seria uma regra de populações, vidas e... eu não sei exatamente se era para ter uma interação, uma lógica com a vida e biologia. Mas uma grande coisa interessante do jogo da vida é que ele serve para mostrar que a partir de pequenas regras simples, que é uma regra que eu acabei de falar aqui em menos de 30 segundos, eu consigo gerar padrões e complexidades absurdas que ninguém esperaria no sistema. Eu consigo gerar objetos dentro da minha matriz que duram eternamente. Se você substituir essas ideias, como eu falei lá no vídeo de Cellular Automata em uma dimensão, por uma ideia que trata essas células vivas ou mortas por, digamos assim, uma molécula, uma proteína e esse tipo de coisa, e ter regras de interação simples, essas proteínas com outras proteínas, com células e afins, nós conseguimos mimetizar um funcionamento de um ser vivo, ou de um ser orgânico passível a ser um ser vivo. Né? Porque eu falei no outro vídeo que tinham pessoas, por exemplo, modelando DNA por meio do Cellular Automata, porque você pegava 4 estados, em vez de ser vivo ou morto, né? 0 ou 1, você pega 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, que são 4 estados, e você consegue modelar a evolução de um DNA. Que o DNA é formado pelas bases lá A, C, T e tal. Eu não sei essa parte de biologia, mas você consegue fazer essa modelagem porque você entende as regras simples de interação dentre essas proteínas que fazem parte do DNA.
dessa lógica extrapolando, nós conseguimos entender que regras simples baseadas em interações entre determinados objetos, que podem ser bactérias, que podem ser células, que podem ser vírus, quem sabe um coronavírus, não sei, né, não saberia dizer. A partir de regras simples de interação entre eles, nós conseguimos chegar a organismos complexos, né, que é uma das bases da ideia geral da evolução. Evolução dos animais, a evolução dos seres vivos, de que a partir de objetos, de seres, de moléculas, elementos muito simples e pouco complexos, se conseguiu gerar, a partir dos milhões e milhões, quem sabe bilhões, eu não lembro agora, de anos, seres complexos como nós, que também somos formados por outras partes muito menores, que possuem regras pequenas e menores dentro de si, que formam praticamente como um outro ser por si só. Porque uma célula, ela possui seu funcionamento como uma fábrica com regras simples de funcionamento entre seus elementos orgânicos que a compõem. Regras simples com regras simples com regras simples com regras simples formam organismos que, por final, são complexos, né? É fácil entender que o cérebro humano ele é só um conjunto de ligações, que são os neurônios, e essas ligações possuem circuitos, essas ligações possuem preferencialidades de conexão. Só que essas preferencialidades de conexão geram na gente essa complexidade de raciocínio que hoje nós utilizamos para várias coisas. São regras simples de funcionamento entre neurônios, mas a complexidade tratada na nossa cabeça permite com que nossos pensamentos sejam coisas muito mais complexas do que as regras simples que formaram. Esse é um grande impacto dessa simulaçãozinha que é o jogo da vida. Eu mostrei só algumas básicas aqui, mas existem outras muito complexas. Algumas pessoas conseguiram, por meio dessas regras simples apenas e configurações iniciais, fazer uma máquina de Turing. Aquela mesma máquina de Turing que foi utilizada, você viu no filme talvez, do jogo da imitação. Né? Fizeram uma máquina que você consegue visualizar e ela funciona. Ela funciona mesmo. Por meio de inputs iniciais. Quem quiser ver mais, eu vou deixar o link também na descrição. Outras pessoas também conseguiram gerar o jogo da vida utilizando o jogo da vida. O que é mais surreal ainda, você está utilizando o jogo para gerar o próprio jogo. Né? Não o jogo, mas o código para gerar o próprio código. E isso é, na minha opinião, extremamente interessante, porque você mostra uma componente fractal nessa ideia de que você consegue escalonar, né, esse código e expandir a ideia dele macroscopicamente, do micro para o macro. E isso também é uma componente muito interessante. Então existem várias possibilidades dentro desse código e várias possibilidades ainda são testadas hoje. Fazer ele, por exemplo, em 3 dimensões é muito interessante. Fazer ele utilizando não apenas quadrados como células, né, cubos de célula, mas você utilizar também hexágonos para você ter mais possibilidades de lados, ou utilizar pentágonos e por aí vai, para você conseguir completar essa idealização. Até porque com outras configurações você consegue mimetizar algumas outras componentes físicas, quem sabe, materiais talvez, entender a evolução de materiais, é uma grande quantidade de possibilidades. Algumas pessoas até diriam que não, inclusive o próprio Conway, ele não vê grandes coisas nessa ideia que ele criou, né? Eu vou deixar o link aqui até ele falando isso, mas sinceramente eu acho que ele não viu o grande potencial da própria criação. Não apenas de compreender filosoficamente a complexidade da vida, mas de propriamente utilizando esses tipos de simulação em células automata, tentar compreender outros fenômenos físicos por meio da ideia de que são relações simples que geram fenômenos complexos. Quando um elétron está passando num material supercondutor, ele só está passando. A ideia dele é só seguir um potencial elétrico. Ele não está com uma regra complexa de entender que ele está a temperatura baixa, então ele é supercondutor. São regras simples que geram, ao fim, naquele conjunto, o fenômeno da supercondutividade, que é extremamente interessante, diferente, mas que surge apenas por ideias simples, com regras simples, baseadas num certo tipo de material. Agora vamos para o código que eu vou mostrar rapidinho o que eu fiz aqui, tudo bem? E é isso aí. Ok, vamos lá ao código. É o seguinte, para quem viu direitinho o código da semana passada, que foi o código sobre uma pequena simulação didática
sobre o coronavírus, esse aqui não tem muita novidade, porque a ideia é a mesma. Na verdade, esse código do coronavírus eu fiz só uma adaptação desse que já estava pronto e eu resolvi fazer. Esse aqui é o Célula Automata 2D. Game of Life, ele só é Game of Life com a regra que eu comentei, que ela está aqui. Mas ele é um Célula Automata em 2 dimensões. E é o seguinte, aqui eu estou fazendo as importações. Essa importação aqui é porque eu queria ver os arrays do meu NumPy inteiro, sem ser resumido, né, por ser muito grande. Aqui é o tamanho da grade, porque eu tenho uma grade de 2 dimensões, então isso me dá uma grade que é uma matriz 71 por 71. A regra que eu estou usando é a 24, que é a regra relativa ao Game of Life, especificamente, considerando a mesma ideia da regra de Célula Automata de totalista de uma dimensão. Aqui eu também estou com um passo temporal, porque eu preciso fazer a minha evolução numa determinada quantidade de tempo, porque no outro Célula Automata eu nem botei um passo temporal porque eu tinha feito ele de uma forma fixa, mas esse aqui eu preciso dar um passo temporal, e no caso eu estou com um time step de 100, né? 100 o quê? 100 tempos. Não interessa exatamente a questão aqui. E o initial é a minha condição inicial, né? Porque dependendo de qual for a minha condição inicial, eu vou ter coisas diferentes, né? Lá no outro Célula Automata unidimensional, a minha condição inicial era sempre um ponto sozinho no começo, para simplificar. Aqui a graça é eu ter outras formas de condições iniciais, que são essas vidas diferentes, que já são famosas, algumas têm vários nomes, né, como vocês podem ver aqui. Aqui eu crio minha matriz inicial, só para uma questão de inicialização, e aqui eu tenho os vários tipos diferentes de inicializações. Eu botei 5 aqui, eu acho. Teve um até que eu sem querer errei, eu chamei ele de G1, Guilherme 1, porque eu estava fazendo outro. Aí eu errei, sem querer ficou uma coisa até divertida, eu deixei ele fixo. Esse aqui é o maiorzinho, eu não sei se eu escrevi ele da forma mais compacta, mas é por isso que eu não fiz muitos até, porque é um pouquinho chato ficar escrevendo todos eles. Apesar de que depois que eu escrevi essa forma aqui para escrever os outros, até que é mais fácil. Depois que eu botei esse código aqui, é fácil generalizar a partir dessa parte aqui. São só condições iniciais, eu estou aqui definindo as matrizes novas, porque a matriz que eu criei original era só de zeros. Uma matriz morta, totalmente. Aqui eu transformo aquela regra em binário. Aqui é meu dicionário que vai traduzir essa regra para a minha interação aqui dentro. Né? Essa parte aqui é bem parecida com o outro código. Essa parte aqui, ela analisa. Eu faço um loop aqui. Esse loop aqui está dentro de uma função, porque essa função vai criar um GIF para mim, tá bom? Então, essa aqui é uma forma de fazer GIF dentro de Python de uma forma muito fácil. Não precisaria estar aqui, só que aí, na verdade, de outra forma, eu teria repetidas figuras, várias figuras, muitas figuras. E aí eu teria que, por fora, fazer um vídeo ou um GIF. Mas aqui eu já faço diretamente um GIF para mim. Porque é o que me interessa para ficar mostrando para vocês especificamente. Aí aqui eu vou avaliar uma célula, eu vou avaliar quantos eu tenho ao redor. Então você vê aqui ó, que eu tenho todos os elementos, ó, ela mesma, aí a de baixo, quer dizer, a de cima, a de baixo, a do lado, do outro, né? Eu avalio o valor de todas elas, somo, para ver se a soma vai dar correspondente a ter um determinado número de vidas ou outro determinado número de vidas, né? Para aplicar aquelas regras do Célula Automata. Aí, dependendo de como for, eu vou aplicar a regra aqui, ou então, de forma diferente, eu vou aplicar quando ela estiver morta para outra forma, né? Aqui eu vou fazer a atualização das matrizes e essa aqui é o meu código de plotagem, como foi feito no Célula Automata unidimensional. Isso aqui é uma regra para eu poder fazer todos os GIFs, porque aqui realmente é onde vai acontecer tudo, porque eu vou chamar a função, que eu vou botar o meu time step, né? Que são 100 nesse meio caso. E aí ele vai aplicar essa função, que é a função que cria o Célula Automata mesmo em si, né? A minha grade, de acordo com o tamanho da grade, e salva o GIF. Eu nem vou botar para dar o run aqui, porque eu já botei antes. E aqui eu já tenho pronto todos os outros códigos que eu tenho. E aí eu já mostro eles direto para vocês aqui, ó. Opa! Ah, não, esse aqui é o do coronavírus, né, que eu tinha feito. Você vê que é um código bem parecido, né, como vocês podem ver aqui, a evolução dele e tal, né, eu expliquei no outro vídeo, tanto que eu começo até umas condições iniciais aqui na borda para mostrar que realmente o vírus, ele se espalha para as áreas mais densas do que para as áreas menos densas, que é essa aqui e essa aqui.
Agora eu tenho essa aqui, que é a G1, que é a que eu criei sem querer. Eu botei ela, fiz uma errada e criei essa interação aí, olha só, que ela tá meio infinita, eu não sei. Eu teria que aumentar o time step dela e ver para onde ela iria. E não necessariamente ela ia criar um padrão coerente. Ela poderia criar um padrão que eu não conheço e que não seria fixo, né? Ia ficar eternamente mudando para outros casos e tal, né? Isso é bem interessante de se pensar. E dessa forma, sem querer, até que as pessoas talvez descubram vários padrões de célula automata, né? Padrões não faltam, mas alguns ficaram mais famosos porque são os primeiros. Esse aqui é o bem famosinho, que é o glider, que ele fica andando, né? O John Conway até falou que ele queria hoje ter chamado ele de formiga, porque ele parece mais uma formiga, ó, dando uns passinhos aqui. Esse é o glider gun, que são o estado inicial tá aqui, e aí ele fica criando os gliders aqui, ó, que vem andando pra cá. E se eu deixar o time step aqui, ele vai ficar infinitamente, porque é um objeto que fica interagindo infinitamente nessa oscilação aqui e criando essas aqui. Dá pra fazer muita coisa com isso, gente. Esse aqui é é o Mid-Weight Spaceship, que eles dão uma ideia de que seria uma nave espacial, propagando. Se deixar, ela vai infinitamente também para a direita, ou se fizesse invertida, ela iria para a esquerda, e por aí tanto faz. Bom, esses são mais ou menos os códigos que eu tinha. Esse é o código que eu tinha para mostrar, e aqueles são os exemplos que eu tinha para mostrar, né? O glider, glider gun, que foram os que eu fiz aqui. O resto é uma condição de você dar os estados iniciais e ver as diferentes configurações. Ou então, se você quiser um pouquinho mais longe, produzir novos células automatas diferentes, né? Com regras diferentes, com mais estados, né? Porque o estado do corona, aqui, ele é, na verdade, um estado de 3 estados, né? Não é só 0, 1. Aqui eu tenho 0, 1 e 2, porque eu tenho o azul escuro, o azul claro e o laranja, né? Que é o espaço vazio, pessoa saudável e pessoa infectada, né? O azul claro é a pessoa infectada aqui, ó. Infectando um pouquinho. Ah, e tem esse aqui também, que é o primeirinho que eu fiz, que é muito simples, que é só o blinker, que ele fica oscilando assim, né, basicamente. E essa era a ideia do código aqui, vai estar disponível, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre ele. Bom, vocês gostaram do vídeo? Eu espero que sim, espero que tenha ficado claro o que eu tentei dizer aqui um pouquinho. Caso não tenha ficado, tem link na descrição para vocês verem mais sobre isso, entenderem um pouco mais sobre isso. O código está disponível para download, como vocês sempre sabem, no link lá no site ou então no GitHub, que eu disponibilizei. Acompanhe também meu podcast, acompanhe também o canal da Gabriela, caso alguém não conheça o canal da Gabriela que esteja aqui no meu. E curta, compartilhe e comente. Algumas pessoas me perguntaram, por que seu canal não tem tanta visualização? É complicado, mas se você quiser me ajudar nisso, curta, compartilhe e comente. Mas principalmente, compartilhe, para chegar a mais pessoas, ok? Então, por hoje é só. Vamos ver qual é o próximo código que eu vou jogar aqui. Não sei. Quem tiver ideia, inclusive, pode mandar. Tchau.